Fala galera, estamos de volta. Hoje a gente vai continuar falando sobre movimento circular uniforme. Na nossa última aula a gente entendeu que é a aceleração centrípeta, né? Que ela é uma aceleração que vai estar apontando para o centro de uma trajetória curvilínea, uma trajetória que vai, se ficar constante ali, vai acabar fazendo um círculo, né? Que vai ficar girando, fazendo a curva para sempre aqui e vai ficar em movimento circular. Então essa aceleração é que causa a velocidade para mudar de direção. Lembrando que se a aceleração tivesse da mesma direção aqui, ela só ia fazer a velocidade aumentar. Mas como está perpendicular, é centrípeta e faz a velocidade mudar de direção, causando um movimento circular. A gente vai calcular ela com v ao quadrado dividido pelo raio. A questão é, nós sabemos que pela segunda lei de Newton, a aceleração é a consequência do quê? Da força. Quando você pega uma força e aplica em uma massa, dá uma aceleração. Mas nesse caso, então, o que é que podemos entender? Nesse caso, a força resultante aqui, que vai ser centrípeta, tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Por quê? Porque a força resultante é sempre na mesma direção e sentido que a aceleração. Se a aceleração centrípeta está aqui por centro da circunferência, a resultante também vai estar por centro da circunferência. Por isso que a gente pode chamar de resultante centrípeta, ok? Então a gente pode calcular ela pegando a massa vezes a aceleração. Como a aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido pelo raio, é só pegar a massa vezes v ao quadrado e dividir pelo raio, e você vai achar a força resultante centrípeta. Prestem atenção que a força resultante centrípeta não é uma força nova. Pode ser qualquer força ou pode ser um monte de força, de forma que quando você fizer a análise vetorial, a resultante dê perpendicular à velocidade, aqui fazendo esse Lzinho 90 graus, de forma que faça o objeto ficar em movimento circular, faça fazer curva. Por exemplo, vamos ver aqui uma situação interessante. Aqui primeiro eu vou mostrar como é que ficaria a aceleração e a resultante, as duas na mesma direção e sentido. Agora, olha a situação aqui nesse outro círculo menor. A gente tem ali velocidade aqui, né? Nós temos, é isso mesmo, velocidade aqui, e temos duas forças. Vamos botar aqui, ó. Temos F1 e F2 atuando sobre ela. Nenhuma das duas está apontando para o centro, né? Porém, se eu fizer aqui a soma vetorial, a resultante delas vai ser um vetor, uma força resultante, que está sim apontando para o centro. Nesse caso, a resultante é centrípeta. Se eu quiser descobrir quanto é só usar a equação massa vezes a velocidade que ele está aqui ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência. Entendeu? Vamos ver agora como isso é tão comum no dia a dia que às vezes a gente se desapercebe de quão intuitivo isso é. Muito bem, então, vocês estão vendo essa estrada aí? Estão vendo que tem um carrinho aqui? Nessa parte da estrada não está em linha reta, né? Está em uma curva. E vamos lembrar, pela primeira lei de Newton, todo o corpo ele quer se manter em movimento retilíneo uniforme. Então o carro ele quer continuar vindo aqui, em linha reta, mas a estrada não deixa, porque a estrada está forçando ele. A estrada, é claro, é o motorista, mas nesse momento aqui, a estrada e o motorista estão fazendo o carro fazer a curva, ou seja, estão colocando uma força resultante centrípeta nesse carro aí, de forma que fica mais ou menos assim. É como se ele estivesse nessa parte aqui da circunferência enorme, e que nessa parte da circunferência ele tem a velocidade que está nessa direção, mas existe uma força que está fazendo a aceleração centrípeta, que está fazendo a velocidade mudar. Nesse caso aqui, a força, podemos dizer, né, identificar essa força como sendo a força de atrito da estrada com os pneus do carro que fazem o carro mudar de direção. Né? Porque, quando ele vai para frente está rolando, então o atrito é bom, mas quando é de lado, o atrito é ruim. Então esse atrito ruim de lado que faz o carro girar e manter-se na estrada. Outra situação interessante, olha só que interessante, ó. A história de Davi e Golias, ele matou Golias com uma funda. Funda é uma arma, essa aí que está mostrando na mão dele, em que você tem que pegar uma pedra, colocar num pedaço de um cabo, por assim dizer, né? E girar bastante antes de arremessar. Então vamos analisar uma coisa interessante, olha só. Em primeiro lugar, nós podemos ver que, como eu falei, a resultante centrípeta não é uma força nova, é uma força que você conhece. Nesse caso aí, como tem um cabo, então a força centrípeta aqui deve ser a tração. Tração aqui, ok? Mas veja só, vamos analisar aqui a equação. Resultante centrípeta, lá em cima, né? Observe que quando tem alguma igualdade que tem uma fração do outro lado, vamos analisar de novo, ó, quer dizer que é diretamente proporcional à massa, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao raio. Então, veja só, nesse caso, quando a pessoa está rodando aqui a funda, vamos pensar lá em Davi de novo,
ele tá com uma funda de um tamanho fixo, então o raio ele não muda, né? Ok? A pedra também está ali com a massa, então a massa não muda. Aí o que acontece? Se ele puxar com mais força, aumentar a tração, então vai aumentar a força resultante centrípeta. E se ele aumentou a força e não pode mudar nem a massa da pedra, nem o raio da circunferência, o que é que vai aumentar? A velocidade. Então, quanto mais força ele puxa aqui, mais rápido a pedrinha vai girar. E quando ele soltar, vai sair com mais força. Esse é um segredo clássico, né, de que a gente pode usar em outras coisas, além de matar gigantes, né? Eu sei que nós ainda não postamos nenhum vídeo sobre força gravitacional, mas todo mundo conhece já e todo mundo sabe que a força gravitacional mantém a Lua em órbita. O que é órbita? Simplesmente uma trajetória praticamente circular. Então podemos dizer que essa força resultante, que no caso é a força gravitacional, é a força gravitacional, podemos dizer que essa força é a resultante centrípeta, porque essa força gravitacional que a Lua deveria vir seguindo nessa direção da velocidade, roxinha aí, né? Mas ela muda a direção, fica assim, no movimento circular. Então, o que é que faz isso? É a resultante centrípeta. Ou seja, mesmo se eu nunca tivesse estudado a força gravitacional, eu poderia calcular essa força sabendo simplesmente o quê? Que ela é a resultante centrípeta. Então, se eu souber a massa, a velocidade ao quadrado e o raio, eu calculo e vou chegar no mesmo resultado que eu possa calcular com a lei da gravitação universal. Veja que interessante. E para finalizar, vamos falar um pouco do Globo da Morte. Olha só que coisa fascinante. Todo mundo gosta de Globo da Morte, quer dizer, de assistir, né? Alguns eu preferia não entrar, né? Mas vamos lá. O Globo da Morte sabe que nesse ponto aqui mais baixo, mais seguro, tem a força peso para baixo e também tem a força normal para cima, né? Que ele está tocando no chão, o chão toca nele, né? E a gente sabe que a velocidade é para essa direção aqui. Ele quer vir nessa direção, mas o globo não vai deixar. Ou seja, a força normal, nesse caso aqui, a força normal é a resultante centrípeta, que vai fazer ele fazer essa curva aqui. O ponto interessante é que quando ele chega lá no ponto crucial, lá em cima, tá vendo? Imagine que o que é que ele tem que fazer. Imagine que você consegue pausar o tempo ali e pensar o que é que eu devo fazer. Bem, vamos entender uma coisa. Nesse ponto aqui, o peso está para baixo, naturalmente, né? Força-peso. E a normal ó, também está para baixo, porque ele está tocando no chão de cima para baixo, então o chão toca nele de baixo para cima, normal. Ou seja, a resultante, qual é a resultante? Resultante vai ser a soma das duas, né? Mesma direção. Então, a resultante centrípeta vai ser uma força aqui, que vai ser a soma do peso mais a normal. Aumentou bastante a resultante centrípeta. Então, vamos pensar aqui agora, se eu aumentei a resultante centrípeta, veja só, e eu manter a velocidade estável, o que acontece? O raio vai diminuir, ou seja, em vez de ele fazer aquele raio da circunferência, ele vai fazer um raio menor e vai cair no chão, chabum, e vai explodir, ou não tanto, né? Mas nós não queremos isso, não quer que o motoqueiro faz. Quando ele está no ponto mais alto, ele tem que ter consciência que a aceleração, que a força centrípeta aumentou, e se aumentou, para ele manter o raio do mesmo tamanho, para ele manter aqui travado, ele tem que aumentar também a velocidade. Então o segredo é esse, chega ali, ele acelera bastante para compensar esse aumento da força centrípeta. É por isso que ele consegue fazer todo o percurso sem sofrer nenhum acidente, né? Os que estudam física. Então, gente, foi essa a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado, tenha aprendido sobre força centrípeta. Deixe seu like e se não se inscreveu, se inscreva. Viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.